Estamos vendo você. Oi, agora sim? Você vai dar o prazer da gente te ver, né? Eu tô com a câmera ligada, vocês não estão vendo? Tô vendo, Guilherme. Eu não É, tô vendo, então acho que o problema é meu. Bom, desculpa. Então, vamos lá. peraí. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Pessoal, bom dia, boa tarde. né? É, Obrigado aí pela presença aqui no evento da Semana de Carreiras. Sei que o nosso time lá de carreiras, liderado pela Carolina Foad, preparou uma programação bem interessante aí. A ideia da semana é que seja um esforço concentrado do que o Carreiras faz o ano todo, que é orientar a carreira de vocês. Isso começa já no primeiro semestre e vai até os últimos, onde vocês têm os estágios. Então, o papel do núcleo de carreiras vai muito além de captar vagas de estágio e depois de colocação no mercado de trabalho. Isso é uma parte importante e necessária, mas o trabalho do time vai na orientação, nos atendimentos de orientação, no apoio aos projetos como o REP, o PFE, fazendo parceria com empresas para que a gente possa ter uma experiência de ensino num formato super moderno e diferenciado de projetos em empresas. E tem toda a preocupação com o desenvolvimento de vocês, com atividades complementares, pensando quais são competências que estão aí na fronteira do conhecimento, que podem complementar a sala de aula. Então, é um trabalho super interessante e é muito importante que vocês conheçam de perto, não só nesses eventos, nas palestras, né? Vocês devem ter visto toda a programação, tá muito boa. Começa por hoje, uma palestra super interessante do Gustavo, do Carreira Internacional. É, então vale a pena conhecer a agenda do evento de carreiras, da semana de carreiras, mas também depois passar lá, bater um papo, conhecer todos os projetos e todos os serviços que estão disponíveis aí para a nossa comunidade, tá? Desejo a todos aí uma excelente semana de carreiras e começando com chave de ouro aí com o Gustavo hoje aqui. Passo a palavra para a Carol, que é gerente do Núcleo de Carreiras. Obrigada, Gui. Já agradeço antecipadamente o Gustavo, né? A gente fez várias conversas antes desse momento para alinhar a fala dele, tudo que ele traria de trajetória, de experiência, para que vocês se sintam informados, acolhidos e que o futuro próspero de vocês tenha bastante informação de bons profissionais como o Gustavo. Como o Guilherme comentou, a gente preparou uma semana bem interessante, nos organizamos em painéis, oficinas, trazendo o maior número de empresas possíveis para que vocês possam conhecer, visitar virtualmente, tirar dúvida, ganhar novos conhecimentos, novas competências, habilidades, né, utilizando, usufruindo das oficinas que a gente vai oferecer. E destaco também a quarta-feira, dia 28, que vamos ter a nossa feira de recrutamento virtual. Então, vocês podem permear por várias empresas, às vezes mais de uma empresa, durante o mesmo horário, entrando em salas variadas aqui pela plataforma do Teams, para que vocês conheçam as propostas que as empresas têm aberta e estão organizando para que vocês saibam das oportunidades que o mercado está oferecendo, oportunidades de estágio de férias, de estágios regulares. Mesmo que você não esteja no semestre apto para estágio regular, é importante vocês já começarem a traçar o planejamento de vocês para a carreira de vocês, conhecerem as empresas que os interessam, até nos trazer depois dessa semana outras informações relevantes que o Núcleo de Carreiras poderia trabalhar em prol de conhecimentos que vocês vão querer ter
futuramente, né? Então, conte com a gente, plantões online, aconselhamento profissional, orientação para currículo, para LinkedIn, é uma área que está aqui para servir vocês no que diz respeito à carreira e novos conhecimentos. Então, para fazer uma abertura muito especial, nós convidamos o Gustavo Peixoto, que é um profissional graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem MBA na Universidade de Chicago. O Gustavo iniciou sua carreira em grandes bancos, né? Por exemplo, Citibank, ABN AMRO, e se tornou CFO na Astec. É assim, Gustavo, que pronuncia? Astec? Astec, em 2008. Atuou por mais de 15 anos com Private Equity e na Kraft Heinz já foi presidente das operações do Japão e Coreia. E desde 2019 ele está atuando em Chicago, ele está diretamente de Chicago aqui online com a gente e assumiu recentemente a posição de VP na área de Transformation e IBP. Vai contar um pouquinho para a gente até um pouquinho mais dessa posição inicial, final agora que ele está ocupando. Mas antes disso, Gustavo, se você puder permear um pouco essa sua trajetória curiosa, né? Que ela tem aí várias passagens e diversas empresas diferentes, áreas diferentes. E o foco aqui é a gente tratar a carreira internacional. Então, num primeiro momento, o Gustavo falou para a gente que ele estava no papel de CFO, a gente até pensou, vamos explorar um pouco mais a parte de CFO. Mas quando ele contou para a gente que fez intercâmbio fora do Brasil, depois o MBA também em outro país, diferente do que ele fez intercâmbio, e agora ele está residindo fora do Brasil. Então, a gente entendeu que ele trazer os pontos relevantes de uma carreira internacional, em que momento você teve essa visão de querer fazer, né, a sua carreira seguir para fora do Brasil, como que essas oportunidades foram surgindo no seu caminho e como que você foi abraçando essas oportunidades, acho que até essas percepções que você teve para os alunos também entenderem os momentos ideais para eles abraçarem oportunidades que, às vezes, eles não sabem como fazer, né? Então, deixo você à vontade para contar um pouquinho. E, pessoal, por favor, qualquer pergunta, dúvida, vão enviando aqui no chat dessa nossa conversa. A Tati está aqui com a gente, é especialista do Carreiras, ela vai coletando essas perguntas e vai me passando para a gente fazer de forma organizada para o Gustavo ir respondendo, tá bom? Então, estou por aqui, Gustavo, é contigo. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui, tá? Carol, na verdade, você já falou tudo que tinha que falar, tá? Você já explicou minha carreira aí, então eu vou dar um pouco mais de detalhes. Mas antes disso, só primeiro comentar. A Carol falou, estou aqui em Chicago, hoje está mais ou menos 0 graus e a primeira neve começando a cair aqui. Então, é uma situação bem diferente do Brasil. Olha só. Mas bem aqui diferente. A gente também está... Pois é, mas a gente também está aqui com o Covid. Na verdade, chegou no máximo, recorde de casos nesse final de semana. Então, primeira mensagem, eu espero que esteja todo mundo bem, que vocês estejam se cuidando e a família esteja saudável também. Tá bom? Como eu falei, muito feliz de estar aqui, ter esse papo com vocês. É um bate-papo. Como a Carolina falou, eu vou falar da minha carreira, mas antes disso, alguns comentários rápidos aqui, né? Primeiro, eu não consigo falar sobre mim mesmo por mais do que 15 minutos. Com os 5 minutos, alguns de vocês vão começar a cair no sono, com 15 eu mesmo vou dormir. Então, vamos tentar fazer isso aqui realmente um bate-papo, principalmente pelo Teams, que é ótimo, mas não reproduz perfeitamente a experiência, né, de estar junto numa sala, trocar ideia ali, bater papo, energia de um alimenta a energia do outro. Mas eu vou passar pela minha carreira, pelos pontos de decisão, mais para gerar uma discussão, para gerar um início
para vocês poderem fazer perguntas, porque o mais interessante vai ser isso, é entender quais são as dúvidas de vocês e tentar responder. Não sei se eu terei respostas, mas eu vou dar a minha perspectiva. Eu também vou tentar ser mais ou menos didático, explicar alguns termos técnicos ou coisas mais específicas assim da minha carreira, mas me avisem se eu entrar em detalhe demais ou se precisar de mais detalhe, faz uma pergunta ali, se eu usar algum acrônimo ali que vocês não entendem, me avisem, tá bom? E outra coisa, não existe fórmula de felicidade ou de sucesso. A definição desses dois conceitos, felicidade e sucesso, é muito subjetiva, muito particular. Eu sou feliz com a minha carreira, acho que eu dei sorte, tenho orgulho das coisas que eu fiz, mas eu acho que, primeiro, estou no meio ainda, tem muita coisa para fazer, e eu errei tanto quanto acertei. A gente pode discutir isso também. Tá? Mas eu deixo para vocês fazerem o julgamento se a minha carreira é interessante ou não para vocês. E para alguns vai ser, para outros não. O ponto não é esse. O que eu espero que vocês tirem de hoje aqui são ideias que podem ser úteis em qualquer carreira que vocês escolham. Não só uma carreira parecida com a minha. Tá? Eu vou abusar um pouquinho da minha posição aqui de palestrante, tomar a liberdade de dar alguns conselhos, mas, de novo, peguem, escolham aquilo que faz sentido para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sou de Belo Horizonte. Como a Carol falou, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz engenharia mecânica de produção. Na época era junto, hoje é separado. Mas eu também fiz administração junto, na UNA, que hoje é parte da Ânima Educação. Então, eu fiz as 2 faculdades juntas. A minha ideia era que eu queria a capacidade analítica de solução de problemas da engenharia, mas eu não tinha certeza se eu queria trabalhar como engenheiro. Então, eu fiz administração para aprender outras coisas, para ter mais flexibilidade na minha carreira, ter mais empregabilidade. Mas eu não tinha ideia do que eu queria. Então, se vocês não têm ideia, não se preocupem, porque é normal e as coisas com o tempo, vão ficar mais claras. E aqui é a primeira dica. Eu mencionei que eu queria a capacidade analítica de solução de problemas. Eu me formei tem 20 anos. Mas essas habilidades são ainda muito importantes, talvez mais importantes hoje do que eram naquela época. E o que eu vejo no INSPER é que vocês têm essas 2 coisas ao mesmo tempo. O INSPER é exatamente conhecido pela capacidade analítica, pela capacidade de resolução de problemas. Então, primeira mensagem, vocês estão começando muito bem. Tá? Voltando aqui na minha carreira, eu fiz, então, a engenharia mecânica na Federal, administração na UNA. E como eu fiz 2 faculdades, eu não tive muito tempo de fazer estágios. Eu fiz 2 coisas, e normalmente usando o período de férias. Tá? Então, na própria Federal, na própria UFMG, eu entrei numa consultoria que na época chamava Fundação Cristiano Ottoni e que é mais ou menos o início da Falcone Consultoria, que é uma grande consultoria no Brasil hoje. E por essa consultoria, eu fui para a Sadia, em Toledo, no Paraná, por 2 meses para fazer um trabalho de consultoria lá, que foi legal pra caramba. Me diverti muito, aprendi muito. Segundo, eu fiz um estágio em Pittsburgh, na SMS Engineering, que hoje é parte da Mannesmann, uma grande empresa alemã de engenharia, que foi um estágio bem focado em engenharia, medir peça, coisas assim. Então, fiz esses 2 estágios e eu também estudei inglês fora. Fui para Washington estudar inglês durante a faculdade. Aí chegou no final da faculdade, apliquei para diversos programas de trainee, para consultoria, diversas companhias. E eu tive algumas propostas. Eu tive uma proposta de consultoria de SAP, uma proposta para trabalhar numa indústria de peças brasileira. E eu passei em 2 programas de trainee, um em uma ferrovia e outro no Citibank. E o programa do Citi, na época, era considerado referência. Eu não sei como é hoje, eu acho que mudou bastante, mas era bem legal. E como eu não tinha experiência, não tinha feito muito estágio, eu achei que era interessante eu pegar um projeto estruturado, onde eu ia poder rodar por diferentes áreas. Também tinha sala de aula com cursos em teoria de banco, coisas assim, e aí eu decidi pelo Citibank. E foi muito legal mesmo, foi super bacana. Durante o programa, você roda em várias áreas, né?
e depois você é alocado em uma área. Eu queria ir para Investment Banking, que é uma área, que acho que é uma área talvez comum de alguns de vocês irem trabalhar, muito comum depois do MBA, né? Mas nenhum trainee pôde ir para Investment Banking. Então, eu fui alocado para crédito. Então, foi um momento meio frustrante ali. Eu falei, não era o que eu quero. Mas eu peguei aquela oportunidade, esse é um momento muito importante na minha carreira, eu acho, porque poderia ter dado uma relaxada ali, mas eu falei, não, eu vou crescer em cima dessa oportunidade. Trabalhei pra caramba, eu era o cara que mais trabalhava lá. Chegava cedo, saía tarde, trabalhei final de semana, e eu fiz um trabalho parecido com o que o pessoal do Investment Banking fazia. E aí, um cara sênior do banco viu o que eu estava fazendo e comprou o potencial ali e me convidou para ir para Nova York. Então, eu fui para o Citibank em Nova York, trabalhar com o pessoal de Project Finance, que é financiamento de projetos. Isso foi logo depois da privatização de telecom no Brasil e na América Latina. Então, eu trabalhava com telecomunicações América Latina em projetos de financiamento, né? E fiquei um pouco menos de um ano lá. Fiquei 9 meses, 10 meses, que foi também, né? Aí, quando eu voltei para o sítio no Brasil, mas logo depois eu tive uma proposta de ir para o ABN AMRO Real, na época, né? Eu fui para trabalhar em Investment Banking. Então, eu tive aquela oportunidade de ir para Investment Banking, que o Citi não pôde me dar na época, e fui trabalhar lá na equipe de infraestrutura. E fui trabalhar com uma galera que era fantástica. Então, aqui, um outro comentário importante para vocês. Faça o que você puder para trabalhar com pessoas que você respeita e com quem você vai aprender, né? Não só no primeiro emprego, mas sempre. Isso é crucial para a sua carreira, mas é crucial também para a sua satisfação, engajamento no trabalho, para você conseguir entregar e ser feliz. Então, talvez mais importante que a companhia é as pessoas com quem você vai trabalhar. Tá bom? Gustavo, posso já emendar uma Lógico, pergunta? por favor. Que eu acho que até já traz um ponto que uma convidada, uma aluna provavelmente colocou. O planejamento que você fez para você se tornar interessante para essas vagas, você fez algum planejamento? Era a forma com a qual você se dedicava? O que você acha que te destacou para essas oportunidades, para você ter sido convidado para essas oportunidades? E a outra pergunta, que essa é a minha, né? Essa parte que você foi para essa infraestrutura que você citou agora, era algo de fato, puxa, é isso que eu quero fazer? Ou é algo que ali você se envolveu e falou, não, eu vou, é uma oportunidade legal, é um banco legal, né? Deixa eu testar também, porque aí você encontrou com essas pessoas interessantes que você está citando aqui. Mas a área que você ia fazer era de fato o que você queria? Tá bom. Bom, na primeira pergunta, primeiro, gente, a gente pode falar mais sobre isso. Tem um fator de sorte, tem um fator de estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa. E você, para julgar com isso, você tem que se preparar ainda mais. Você tem que estar sempre preparado para, se tem uma oportunidade, tá? Você pode responder. Então, na época que eu estava na faculdade, primeiro, eu fiz as 2 faculdades, eu estudei bastante inglês, eu fui fazer inglês fora, fiz meu estágio fora, então eu fui meio que checking the boxes para poder ter alguma diferenciação em relação ao resto da galera. Okay. Porém, isso não é suficiente. Então, eu acho que você tem que também aplicar para várias coisas diferentes. Testa várias coisas, porque mesmo que você tenha tudo que precisa, às vezes você está num dia ruim na entrevista, a pessoa que está te entrevistando está num dia ruim, então você tem que aplicar diferentes e um deles vai funcionar. Então, foi meio que por aí. E a outra coisa é se preparar muito bem, entender a companhia, não só olhar na internet, mas conversa com as pessoas, conversa com quem tem experiência. Às vezes alguém na sua família, seu pai pode ajudar a gente colocar em contato com alguém,
como é que é trabalhar lá, que aí se você chega na entrevista e conversa sobre a companhia com alguém que tem interesse, entendeu? Não alguém que olhou lá no website o que a companhia faz, mas alguém que entende bem aquela empresa, alguém que conhece a cultura, vai fazer diferença na hora de você conversar com alguém de lá. Excelente. Então, essas coisas que eu fiz e é um conjunto. Com relação a quando eu fui para a BN, primeiro eu queria trabalhar com investment banking, desde ali do estágio, quando eu estava no Citi, eu tinha essa vontade, mas o principal realmente foram as pessoas, Carol. Eu acho que foi através de um amigo meu que trabalhava lá e ele me apresentou para o head da área, que era um cara fenomenal, e eu falei, nossa, eu vou aprender demais com esse cara aqui, e foi verdade. Então, esse foi o principal, fazer o que eu quero com uma pessoa que eu admiro. Eu respeito, admiro e vou aprender. Maravilha. Eu reforço esse seu ponto. Se a gente não admira a pessoa que está acima da gente na empresa que a gente vai trabalhar, é difícil se manter, né? Exatamente. E vou te falar até uma outra coisa também. Uma dica que me deram, talvez é uma das que eu acho mais importantes. Como você escolhe uma empresa? Como você acha que aquela empresa é legal? Quando você olha para cima e olha quem está bem na carreira, 3, 4 níveis acima, o cara que já é diretor, presidente, você olha para ele, você fala, essa é uma vida que eu quero? Eu vou ser feliz fazendo aquilo ou não? Se a resposta for sim, pô, está no caminho certo. Se você olha quem tem sucesso dentro daquela companhia e você não gosta, cara, desiste. Não é isso aí que vai funcionar para você. Ótimo. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta aí? Tem outras perguntas, mas eu não queria interromper a parte que você estava. Acho que avança e depois eu trago as outras. É que essa fazia parte do que você estava falando. Beleza. Bom, interrompe aí quando quiser, por favor. Obrigada. Então, eu estava no Citibank, né? Aí fui trabalhar no ABN e eu trabalhei um tempo ali em Investment Banking, depois eu fui para Private Equity. Private Equity, para quem não sabe, é gestão de fundos, só que em vez de investir em empresas na bolsa, você investe em empresas que não são listadas. Fica sócio e depois o objetivo é vender aquilo com lucro, certo? E estava começando a área de Private Equity ali, eu ajudei os caras e logo depois eu fui selecionado pelo banco para o programa de MBA. Então, vim aqui para Chicago fazer meu MBA, o banco financiou, foi um espetáculo, aprendi muito, conheci muita gente, daqui a pouco eu vou contar como isso depois teve um efeito importante na minha carreira, tá? Eu recomendo fortemente, eu acho que pra gente, tem gente que funciona, tem gente que não, para mim foi muito legal. Durante o MBA, eu fiz meu summer job em Amsterdã, na sede da ABN AMRO, lá na área de Private Equity também. E finalizei o MBA e depois que eu voltei, eu passei 10 anos em Private Equity no Brasil. Tá? Eu voltei para a mesma área que eu estava, nós éramos 2 pessoas, basicamente. Era um holandês maluco e eu montando a área de Private Equity. E foi um negócio como se fosse uma startup. No início, a gente tinha alguns milhões ali do próprio banco para investir. Com o tempo, a gente construiu, levantamos 4 fundos com investidores externos, um total de $1 bilhão na época. A gente fez entre 15 e 20 investimentos. Eu fui do conselho de 5 companhias, certo? Representando o fundo como investidor. Ajudei a colocar algumas companhias de pé, fazendo tudo, contratando todos os executivos, desde o CEO, assinando contrato com o fornecedor, com o cliente. Então, foi uma época, realmente, essa é a maior parte da minha carreira até hoje, né? E teve esse período que a Carol mencionou, um investimento que a gente fez nessa companhia chamada Rastec no Rio, ela mudou de nome já, mas eu fui assumir como CFO durante um ano, num período muito intenso, foi super legal, mas foi bem difícil. Então, tocar uma companhia é bem diferente do que gerenciar a posição de investidor de private equity. Eu falo que eu fiz MBA em Chicago, mas que eu fiz um MBA na Rastec. Foi lá que eu aprendi como é que é tocar a companhia.
foi legal porque mesmo como investidor eu entender como que funciona a gestão acrescentou muito para mim, né? E aí eu fiquei lá 1 ano no Rio tocando essa companhia, voltei e depois eu estava tocando um dos fundos no final, fundo de petróleo, para a Mantic Investimentos, que é o nome da empresa que eu trabalhava. Aí depois de 10 anos trabalhando com Private Equity, né, 15 no total, 10 anos depois do MBA, um colega meu do MBA em Chicago me ligou, ele trabalhava na Kraft Heinz e me apresentou para o chefe da Ásia da Kraft Heinz. E aí eu tive uma oferta para ir para Tóquio como CEO da Kraft Heinz no Japão e Coreia, que era uma maluquice na época, né? Mas eu decidi aceitar. Então, mudei para Tóquio e eu aceitei, isso é importante também, não porque eu queria vender ketchup, certo? Mas porque eu achei o projeto da companhia muito legal e porque eu me identifiquei com a cultura da companhia, que a gente estava falando antes. É uma cultura de meritocracia, de ambição, de sonho grande. Então, é importante que você entenda a cultura da companhia e escolha uma cultura que você se identifique. É difícil para você isso hoje, eu não entendia. Hoje que eu já passei por algumas companhias, eu entendo como uma companhia é diferente da outra. É como se fosse personalidade, pessoal. Que conselho Então, você dá para o pessoal saber um pouco mais da cultura da empresa? tem que conversar com quem já trabalhou lá. Tá. Ou com quem está lá. Porque as pessoas também não têm... Tem uma parte vendedora na hora que você está no processo de seleção, mas as pessoas são muito transparentes com relação à cultura. É que é difícil entender, mas, por exemplo, tem empresa que é meritocrática. Tem empresa que não, você precisa ter tempo de trabalho para conseguir evoluir, né? Tem empresa que as decisões são por consenso, tem empresa que é muito de direção, tem empresa que tem uma certa agressividade, tem gente que não se dá tão bem, entendeu? Tem outros que é muito mais light, então depende muito do que você quer. E isso faz diferença ao longo do tempo. Então, realmente é importante vocês conversarem com as pessoas e entenderem, tá? E uma vez que você entre numa companhia, vai ficar mais claro e você precisa continuamente julgar se é aquilo que você quer ou não, tá certo? Mas aí eu fui para Tóquio e aí mudou tudo, né? Mudei de país, mudei de indústria, de função, de cargo. Eu falo que a única coisa que não mudei foi a minha mulher. Mas fui para lá com minha filha também, então foi uma experiência tanto pessoal quanto profissional, foi um espetáculo. Foi realmente sensacional e eu tocava o negócio inteiro no Japão e na Coreia, vendas, marketing, fábrica, RH, financeiro. A gente lançou inovações no Japão, que é um mercado bem difícil, mas foi bem legal. E o business foi bem, tá? Então, depois de 4 anos, a Kraft Heinz me trouxe para Chicago como CFO de Food Service. Tá? Então, Food Service é a área da Kraft Heinz que vende para restaurantes, hotéis, coisas assim. E aí, isso eu fiquei 1 ano como CFO de Food Service. Aí entrou o Covid e a companhia está fazendo várias mudanças. Então, tem um time central que está basicamente focado na transformação que a gente chama. Então, tem vários projetos, tem várias consultorias, McKinsey está aqui, não sei o quê. Então, me chamaram para entrar nesse time, para tocar a transformação. Aí, com isso, a gente chega até hoje. Tá? Eu acho que, para fechar, antes de abrir para perguntas, deixa eu lembrar, meio que fazer um sumário aqui de alguns conselhos que eu mencionei e acrescentar outros, talvez, aprendizados aqui da minha carreira. Primeiro, carreiras não são lineares, né? Isso, principalmente hoje em dia. Eu acho que talvez alguns de vocês estão ansiosos com o mercado de trabalho, o que eu vou fazer, não sei o quê, tem que entrar numa empresa, e aí, o que eu vou fazer? Cara, testa, arrisca, tenta. Alguns de vocês vão errar, vocês vão aprender com isso e tudo bem.
vai achar que o mundo, que é o fim do mundo se você errar, mas não vai ser. E tem várias formas de ser feliz, ter sucesso, como a gente falou antes, tá? Então, não estressa tanto, encare a carreira como uma oportunidade, mantenha a curiosidade e um espírito de descoberta, entendeu? Essa curiosidade é importante para você continuar absorvendo, continuar crescendo, ainda por vários anos, você vai estar crescendo na sua carreira e aprendendo coisa nova. Tem que aprender sempre, tá? Segundo, não tenha a ilusão que você vai achar um trabalho que você vai ter realização pessoal todo dia, todos os minutos, você está ali satisfeito e feliz. Não é assim, né? É trabalho. Mas ache alguma coisa que você faz bem. Entenda quais são as suas habilidades, alavanque em cima delas. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante que a gente falou, trabalhe para pessoas que você respeita, com quem você aprende, uma companhia com uma cultura com a qual você se identifica. E aí a motivação vai vir naturalmente. Tá? Outra coisa, tenha ambição. Não estou falando de ganância, não estou falando de grana. Importante ter grana também, mas tenha ambição. Aspire a coisas maiores. Sonhe grande. Né? Imagine uma realidade diferente do que a sua realidade. Queira vencer, queira atingir. Não tenha vergonha de admitir para você mesmo e para as pessoas que você respeita que você quer vencer. Você tem que falar para as pessoas o que você quer. Tá certo? Ninguém vai falar por você. E para você executar alguma coisa, você tem antes que imaginar aquilo na sua cabeça. Então, realmente é importante que você tenha essa ambição. E, finalmente, acho que as gerações vão passando, muita coisa muda, tecnologia. O mundo hoje é, em vários sentidos, diferentes do que era quando eu comecei a trabalhar, 20 anos atrás, right? Mas muita coisa permanece a mesma. Então, nesse sentido, tem uma simplicidade importante na vida e na carreira. Nada substitui o trabalho duro, honestidade, cumprir o que promete. Tenha palavra, faça o seu melhor. Isso é mais resolve metade dos problemas. A outra metade é o acaso, sorte, está no lugar certo, na hora certa e a gente não controla. Então, controla o que você controla e o resto vai se resolver. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha falado sobre a minha carreira. Um aqui, ó, dos seus aprendizados. Acabei de mandar no chat. Legal. Espero que eu tenha conseguido expressar em palavras o que você falou aqui para todo mundo. Temos perguntas, Gustavo. Vamos lá. A Débora levantou a mão, eu vou priorizar ela que vai aqui te perguntar diretamente, depois eu passo as perguntas que vieram pelo chat. Débora, fica à vontade. Olá, Gustavo. Olá. Oi, Boa tarde, pessoal. Eu também estou aqui nos Estados Unidos, eu estou em Austin, no Texas, e também bem parecido com você, tive uma carreira híbrida, né? Há muito tempo fora, um pouco de tempo no Brasil. Agora, pegando o gancho do que você falou, que vocês estão pegando o momento do Covid agora para olhar para dentro e tentar uma transformação, eu percebo que várias empresas estão fazendo isso, tá? E o mercado talvez não esteja tão bom no momento, porque, assim como você, outros executivos estão recuados, tentando ver como é que vai ser montado esse próximo quebra-cabeça. Esse é o momento só de estudar e que outros skills a gente deveria estar buscando para que na hora que tiver um uptick do mercado, a gente sermos mais certeiros nas nossas escolhas. Excelente pergunta, Débora. Eu diria o seguinte, primeiro, a Kraft Heinz, por incrível que pareça, no meio desse desastre para a humanidade, a gente está indo muito bem, porque as pessoas estão parando de ir em restaurante e estão gastando mais dinheiro em supermercado. Então, a companhia, na verdade, está num momento super bom. O que você falou é muito verdade e eu estou conversando com alguns colegas. O que está acontecendo é que, vamos lá, duas coisas. Primeiro, a maré
tá baixando e você vê quem está pelado, como diz o ditado lá, né? Quando está tudo bombando, é meio difícil de você identificar o joio do trigo. É meio difícil de você falar quem é que está performando bem ou se é o próprio mercado que está ajudando. Agora que grande parte das indústrias estão em dificuldade, você percebe um pouco melhor quem é que está performando. Então, o que eu entendo é que várias empresas, por causa disso, estão exatamente revendo quais skills que eles vão precisar nos executivos daqui para frente. Eu acho que uma delas é isso que a gente está fazendo aqui na Kraft Heinz. Apesar de que a gente está indo bem, a gente está fazendo uma transformação. Eu acho que muitas companhias vão ter que fazer um turnaround, que é, sei lá, mudar o business, mudar o plano de negócios, fazer realmente uma mudança de estratégia. Então, nesse sentido, eu acho que algumas habilidades hoje talvez cresceram. Primeira habilidade é lidar com custo. Então, de fazer conta, segurar, poder ajustar. Essa habilidade acho que está crescendo. E segundo, que talvez um pouco mais para frente na carreira, é você entender o modelo de negócio da companhia e como que ele vai ter que mudar por causa do Covid. Acho que o grande exemplo é o setor de alimentação de restaurante. Como é que vai sobreviver nesse mercado? Você vai ter que ficar mais digital, fazer mais delivery. Então, uma outra coisa que a gente está fazendo na Kraft Heinz, que acho que todo mundo tem que olhar, é digital transformation, transformação digital. O Covid acelerou o desenvolvimento da internet em 4, 5 anos, é o que a gente está vendo aqui, até agora. Então, a penetração sei lá, de delivery pela internet, de compras pela internet, que a gente achava que ia acontecer daqui 5 anos, está acontecendo agora. Pessoas que não compravam pela internet estão comprando. E isso até demograficamente, né? Porque quem é mais, sei lá, quem tem mais de 50 anos, o percentual de compras na internet é bem menor do que quem é mais jovem. Só que o Covid é muito mais arriscado para quem tem mais 50 ou 60 anos. Então, teve uma mudança radical no percentual de compras na internet desse público. Então, esse é mais um exemplo aí. Então, você entender corte de custo, entender o modelo de negócios dentro de um Covid que vai permanecer por muito tempo e a capacidade de fazer o turnaround, que envolve essas duas coisas primeiro que eu falei. Legal, Gustavo, obrigada. Deixa eu Obrigada, trazer... Gustavo. Obrigado pela pergunta, Débora. Pela participação. Tiveram perguntas aqui, mais do início de carreira, até para entender como você se organizou. Então, a primeira pergunta é: quanto tempo de planejamento e dicas que você dá para seguir uma carreira internacional? E aí, até unindo isso, a pessoa perguntou aqui se você acredita na faculdade, como ter um auxílio de áreas da faculdade, de repente áreas de carreiras, até tem a nossa equipe da área internacional, nesse planejamento. Quais eram as suas dúvidas e você teve esse tipo de estrutura na faculdade ou como que você foi atrás das informações que você precisou para iniciar esse processo de trabalhar fora enfim, intercâmbio, provavelmente você deve ter tido ajuda, né? Mas como que você sanou as suas dúvidas? Quem foram as pessoas que te ajudaram nesse início de carreira aí, de estágio e intercâmbio, etc? Uhum. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que eu não tinha muito recurso nas minhas... quando eu estava na faculdade. Eu falo isso porque quando eu comparo com o que eu tinha na Universidade de Chicago, entendeu? Em termos de o que vocês fazem, né? Ajudar as pessoas na carreira, não tinha isso na Universidade Federal, tinha um pouquinho na UNA, que era a Universidade de Administração. Então, foi muito mais o meu esforço pessoal, pesquisa, etc. Aí, talvez, porque você até comentou no início, como que eu direcionei para ter uma carreira internacional? Eu não direcionei. Eu nunca pensei, o meu objetivo é ter uma carreira internacional. Nunca foi por aí. Eu sempre quis
desafio. Eu sempre quis trabalhar em uma companhia bacana, que eu pudesse crescer com aquelas coisas que a gente conversou antes. Isso acabou me levando para uma carreira internacional. Não foi planejado. Alô? Acho que teve um... Então, não teve um planejamento específico para a carreira Gustavo, internacional. Minha câmera que caiu aqui, mas tô aqui. Sem problema. Aí, o que eu fiz durante a faculdade? Quem me ajudou? Meu pai me ajudou. Então, meu pai foi ele que conseguiu esse estágio para mim em Pittsburgh, que eu falei. Tinha um curso na UNA que era legal, não sei se tem aí, que era a IESEC, que é você fazer estágios em alguns outros lugares. Eu até passei na IESEC e ia para... Na mesma época, eu tinha a oportunidade de trabalhar, acho que na GM ou alguma outra montadora na Argentina. Mas aí eu decidi ir lá para Pittsburgh. Então, tem alguns recursos realmente que, talvez até, Carol, você pode responder melhor do que eu, mas eu não tinha muito disso e realmente foi eu correndo atrás. Legal. No INSPER eles têm esse apoio, né, da nossa área de internacional, e a área de carreiras, a gente tem um foco grande em carreira e vagas dentro do Brasil, né? Quando é fora do Brasil, a gente faz mais a ajuda em relação à intermediação de documentação. Não existe hoje uma área uma equipe no Carreiras focada em oportunidades internacionais, mas isso em parceria com a área de internacional que cuida dos intercâmbios do INSPER, nós já fizemos intermediação e já ajudamos alunos que quiseram desenvolver carreira fora do país, né? Mas a maioria das vezes eles já nos traziam o que queriam, a empresa que eles almejavam trabalhar fora, às vezes até a oportunidade que já tinha surgido, colega do pai, um colega, né, de outra faculdade, algum projeto, e aí a gente fazia essa intermediação. Ainda não apareceu alguém que precisou prospectar oportunidades fora que precisou da nossa ajuda. Mas existe o apoio, claro, né? Se eles tiverem esse desejo, a gente pode começar a se organizar para endereçar. Gustavo, aproveitando outra pergunta, a pessoa aqui, ela também complementou com relação à competência técnica. É outra pessoa, Valentina, perguntando. Teve algum conhecimento técnico específico nessa sua caminhada? Obviamente você foi se especializando, né? Fez o MBA, etc e tal. Mas tem algo que chama a sua atenção, que os alunos já poderiam desenvolver na graduação ainda? Puxa, pessoal, vocês chegarem com essa competência, com esse conhecimento técnico ou soft skill a gente sabe que várias vezes é até mais relevante, né? O técnico a gente aprende com algum curso específico, mas o que foi algo que você chamaria atenção e falaria, se eu não tivesse tido este conhecimento, eu já não teria alavancado na minha primeira oportunidade? Não sei se tem isso hoje ou se é um combinado de competências. Bom, eu acho que é o seguinte, eu até falei um pouco disso. É simples, tá? Eu sou meio antiquado nesse sentido, tá certo? Eu não acho que tem nada muito esotérico que você tem que fazer. O que você precisa fazer? Trabalhar duro, ser honesto, prometer e cumprir e tratar bem as pessoas. Isso é o principal, honestamente, tá? Porque, ninguém está esperando que você vai resolver todos os problemas da companhia, entendeu? O pessoal quer de você energia, quer que você aprenda, quer que você esteja interessado e seja um cara legal de trabalhar, tá? Dito isso, tem algumas coisas que, com certeza, é importante. Primeiro, acho que falar inglês, e não falar inglês mais ou menos, mas tentar ter um nível de inglês que dá para ter uma reunião, ter um nível de fluência em inglês, na medida que vocês conseguirem desenvolver isso, é importante. Segundo, eu acho que, hoje em dia, você ter, tipo assim, um controle absoluto da parte de tecnologia, certo? Você entender
por exemplo, também Excel, você saber fazer uma apresentação no PowerPoint, saber usar o Excel também não só o nível básico, mas alguma coisa um pouco mais avançada, pelo menos em quase todas as profissões, você vai começar usando isso. Então, eu acho que isso facilita muito. Eu vejo as pessoas que eu contrato aqui. Se o cara entra já sabendo PowerPoint, Excel, tem um nível de organização, entende as ferramentas em geral de Windows, etc., já faz uma diferencinha, entendeu? E o cara já sai na frente porque você não tem que aprender aquilo. Então, acho que é isso daí que eu recomendo que vocês façam. Ótimo. Que mais aqui? O Helder perguntou, é melhor tentar uma expatriação na própria empresa ou em outra? O que ele quis dizer com isso? Helder, você quer fazer a pergunta? Na verdade era boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Na verdade era complementando a pergunta que você fez anteriormente, de uma dica ou sugestão de como você vê a questão de você tentar uma carreira de expatriação na própria empresa ou um contato em outra empresa, mas já fora do país. Tá. Eu acho que, sem dúvida, dentro da própria empresa é mais fácil. Tá? Nem toda empresa você vai ter essa oportunidade, mas na medida em que você trabalha numa multinacional, que existe esse programa lá dentro, é o caminho mais tranquilo. Durante a faculdade, eu acho que tem algumas coisas que talvez você consiga fazer. Tem alguns recursos. O meu irmão, por exemplo, também fez um estágio na ONU, na Suíça. Tem algumas coisas assim que você consegue, se você correr atrás, eu acho que tem algumas oportunidades para aplicar diretamente. Talvez nem ganhe dinheiro, mas não se preocupa com isso nesse momento, você está na faculdade ainda, né? Depois que você formar, aí é mais difícil você conseguir diretamente trabalhar numa companhia. Você teria que ir pela companhia que você trabalha. O outro caminho é fazer um MBA ou um mestrado, e aí de lá é a alavanca para você conseguir ficar nos Estados Unidos. Um comentário aqui. Quando eu fiz o MBA, tinham 20 brasileiros, mais ou menos, na minha turma de Chicago. A maioria queria voltar para o Brasil. Alguns queriam ficaram, se deram bem, então aí. Mas a maioria queria voltar para o Brasil, porque o Brasil estava num momento bom, o dólar estava 2,5, hoje está 5,5, né? Então, tem várias coisas que influenciam, mas quem quis ficar, ficou. Não teve dificuldade, não. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Maravilha. Bom, as perguntas que eles mandaram aqui pelo chat já foram todas respondidas, acredito eu, pelo que eu vi aqui. Como a gente está já se aproximando do final do evento, você trouxe muitas dicas aqui, né, sobre carreiras, muitos aprendizados, achei interessantíssimo um profissional do seu porte com todos esses aprendizados tão positivos, né, acho que muito menos olhe isso, analise isso, né, faça a gestão disso, mas faça a gestão quase que da sua vida, de como você ser como pessoa, como crescer tendo em consideração as pessoas que vão estar junto com você, né? Como crescer junto e ajudar as outras pessoas também a crescer e se desenvolver. Você já trouxe muita coisa, mas tem alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal, pensando que aqui tem um público grande de graduação, que vão iniciar as suas buscas? Não sei se tem alguma dica de busca para vaga fora do país. Você trouxe muito, né, contatos e pessoas que sejam feitas as apresentações, mas existem dicas assim de olhar na internet, de coisa que chama atenção, lugares para buscar? Fica à vontade para deixar uma mensagem final para o pessoal que está aqui com a gente. Tá bom. Não, vamos lá. Talvez uma coisa que eu não cobri em nenhum momento foi meus erros, né? E eu pensei um pouquinho nisso. Eu acho que o que eu errei, galera, foi erro de omissão. Foi erro de
não foi aquilo que eles falam é verdade. Você acaba se arrependendo das coisas que você não fez. Eu não me arrependo de nada, para falar a verdade, porque as coisas acabaram dando certo. Mas eu olhando para trás, eu vejo que em alguns momentos o que eu poderia ter feito era agido mais, arriscado mais, sido um pouquinho mais agressivo. Então, um exemplo, estava avaliando um investimento, achei que o investimento era uma porcaria, tinha minhas razões para isso, mas tinha gente muito mais experiente do que eu não tinha tanta experiência na época, falando, não, vai ser legal, tal. Aí eu fui convencido e a gente fechou o investimento e o negócio foi mal para caramba. Então, esse tipo de coisa, você vai ter essas decisões para tomar todo dia, depois que você se formar, né? Então, confia mais ou menos na sua experiência. Saiba o que você entende, confia, argumenta, escuta as pessoas mais experientes, com certeza, mas acho que esse é um aprendizado. O outro, na carreira, que eu comecei a falar, você ser um pouquinho, tomar risco, ser agressivo e abrir mão de algumas coisas que você tem é importante para continuar crescendo. Né? Pensa no movimento que eu fiz para Tóquio. Eu estava numa carreira super legal em Private Equity, estava feliz, ganhando dinheiro, resolvi ir para Tóquio, onde eu não falava japonês, e ter uma carreira lá. Mas foi super legal e hoje é uma parte importante. Todo headhunter que me liga, esse é o highlight. Tá? Então, você tomar algum risco é importante. E para você fazer isso, você tem que abrir mão de coisas que você acha que você tem, que tem valor, que já está ali e tal. E isso aqui, principalmente no início da carreira. Então, você vai entrar numa empresa, vai fazer seu melhor e, a maioria de vocês vai se dar bem, outros nem tanto. Aí você vai olhar para falar, esse cara não é o cara com quem eu quero trabalhar. Ah, mas eu trabalho numa companhia bonita, tem nome, seu pai vai te falar, mas a companhia é legal pra caramba. Vai falar, mas eu não estou feliz, deixa eu aplicar para alguma coisa, deixa eu tentar alguma coisa diferente. Outra coisa da minha carreira é muito, assim, apesar de eu ter feito muita coisa diferente, ela ainda é uma carreira muito linear, né? É uma carreira de executivo. Então, eu acho que hoje em dia, se você, por exemplo, testar não só trabalhar em grandes empresas, mas trabalhar numa startup, trabalhar numa empresa familiar, trabalhar não só em multinacional, mas em empresas pequenas no Brasil, que tem um dono, que está crescendo, são outras coisas que também vão trazer valor para você. E não fica com medo de errar. Isso é uma coisa que o brasileiro tem, que é um absurdo. Nos Estados Unidos, você começar seu negócio lá em Silicon Valley, né, que é onde nasceu a internet, as grandes empresas, Google, Facebook estão lá. Você começar uma empresa e quebrar é o que eles chamam um badge of honor. É uma honra, que você fez aquilo, você aprendeu, e agora, pelo menos você sabe o que está errado e vai depois poder fazer uma coisa diferente. Então, de novo, eu acho que a minha última provocação é não se preocupe em correr risco no início. Vocês já estão super bem. Vão sair com um diploma fantástico, vão sair com habilidades que vão ser valorizadas no resto da sua vida, entendeu? Corra riscos, tente coisas diferentes, procura sempre trabalhar com quem você respeita e com quem você vai aprender. Isso não dá para negociar. Mas corra risco e tente algumas coisas que talvez não seriam o caminho normal, mas que vão trazer alguma coisa para você diferente. Acho que tem uma pergunta ali do Davi. Davi. Foi sem querer aí, David? Ah, tá aí. Você está no mute aí. Tá no mudo. Agora dá. Sim. Boa tarde, tudo bem? Eu queria perguntar sobre a questão cultural, assim, como que você lidou, por exemplo, para o Japão. Eu tenho um amigo que está no Japão, ele não se acostumou muito bem. E olha que ele é descendente japonês e tudo mais, mas ele, saindo do Brasil assim, ele ficou um pouco
deslocado, assim, ele se sentir deslocado. Também outra coisa era, tipo, na empresa, assim, se você não se sentir acuado, por exemplo, sou brasileiro aqui, tô de fora, será que eu devo realmente dar essa opinião? Será que não vai ser uma opinião muito polêmica? Será que eu não vou ser prejudicado por causa disso? Era mais sobre isso mesmo, assim, se teve algum episódio, como que você fez para se adaptar? Porra, e vou te falar, é uma pergunta de maturidade, porque isso é uma nuance que nem sempre todo mundo pega. Então, obrigado aí pela pergunta. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu fiquei bastante preocupado em ter sensibilidade cultural, certo? Porque no Japão não é só uma questão de você dar opinião, etc. Eu era o chefe de todo mundo, então eu podia dar a opinião que eu quisesse, se você for pensar. E eu também estava A minha missão era de mudar a cultura da companhia, tá? A gente precisava mudar a cultura da companhia. Então, realmente, eu estava empurrando para a mudança. Dito isso, como você falou, a cultura japonesa ela é muito diferente. Então, é uma cultura de consenso, né? Eles não esperam que o líder vá dar a direção. A função do líder lá é juntar o consenso do que a diretoria está falando e falar, acredito que esse aqui é o consenso de todo mundo, vamos nessa direção. Não era a minha estratégia. Estava querendo empurrar a mudança. Eles são alérgicos à mudança. Então, é muito difícil você trazer mudança. E, por incrível que pareça, muito pouca gente fala inglês. Então, teve um desafio grande profissional de conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, mas para unir as duas coisas, né? A necessidade de trazer mudança, mas ter a sensibilidade cultural, o que eu fiz foi estudar pra caramba a cultura japonesa e trabalhar na forma. Como que eu vou fazer as coisas? Não o que eu estou fazendo. Eu ainda preciso fazer mudança, eu ainda preciso fazer coisas que talvez na cultura japonesa, por exemplo, mandar uma ou outra pessoa embora porque eles não estão performando. Isso lá não é muito aceitável. Eu tive que fazer. Mas eu gastei muito tempo, muito esforço trabalhando na forma. Como eu vou comunicar isso? Como eu vou explicar para o time a necessidade de fazer isso de uma forma que os japoneses iam entender? Então, eu acho que é excelente pergunta, casa um pouco o que eu falei com a cultura da companhia. Talvez se você entrar numa companhia que a cultura não casa com aquilo que você quer, você vai sentir assim, talvez você vai sentir, porra, não posso falar, não estou me sentindo bem aqui, certo? Aí tem duas coisas que você pode fazer. Uma é você ser você mesmo, trazer o que você quer e ver o que acontece. Que pode ter muitos bons resultados, né? Porque você vai ser o cara diferente, o cara que tem coragem de trazer mudança. A outra coisa é você sair de lá. O que não dá para você fazer é mudar a forma como você é para se encaixar e virar um soldadinho, entendeu? Então, é um balanço que é difícil, mas, ao mesmo tempo, você tem sempre que estar empurrando um pouquinho os limites, certo? Para você conseguir fazer mudança e crescer. Então, esse balanço é difícil de achar. Excelente pergunta. Outra coisa. Eu tenho respondido. Será que eu posso Obrigada. contar? Não sei se está muito ruim meu áudio. Não, tá bom. Não, deu para ver. Eu queria perguntar sobre questão, tipo, como família, amigos, como você conseguiu lidar com isso? Por exemplo, saindo do Brasil, tinha amigos aqui no Brasil, foi para outro país, totalmente diferente. Se manteve contato com o pessoal aqui, como conseguiu fazer amizade lá, por exemplo, assim? Gustavo, só para a gente alinhar o tempo, aí você responde essa pergunta e a gente precisa fechar, tá bom? Tá bom. E já agradeço sua participação valiosíssima aqui pra gente. Obrigada mesmo. Obrigado. Vou responder rapidinho. Obrigada. Eu dei muita sorte, David. A gente fez muitos amigos lá, tá? Mas quando você vai já mais avançado na sua carreira, mais velho, eu mantive todos os meus amigos do Brasil, tenho minha galera de Belo Horizonte que é para sempre. E isso é importante. Talvez esse é a última mensagem. A gente falou muito de carreira, falou muito de, quero crescer, ambição, o que eu faço, mas você não ter sua vida somente direcionada ao trabalho também é importante. Você ter um suporte dos seus amigos, da sua família, fazer um esporte e manter a mente, ter alguma outra coisa para sair do trabalho e para você se realizar não só com aquilo.
Não porque isso vai te fazer ser um profissional melhor, tá? Então, se preocupar em não ser só trabalho, em ter outras formas de se realizar também é importante. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha tido valor para vocês. Obrigado Muito pelas valor, perguntas. Gustavo, muito valor. Obrigada mesmo. Fiquei bem feliz aqui com tudo que eu ouvi. E a gente gravou, tá? Então, você nos permite deixar online no nosso site, para o pessoal que não conseguiu acessar agora, poder acessar depois. Então, é um conteúdo que a gente vai ter aqui para oferecer para outras pessoas que precisarem. Fechado, Carol. E feliz de responder perguntas depois disso também, se alguém quiser. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Até mais, vocês. pessoal. O pessoal que ficou com a gente até agora, obrigada por estarem aqui. Boa tarde. Não Agradeço. percam os próximos eventos.